Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura portuguesa aqui no curso de letras do Sistema UAB Unitins. Nesta aula, nós falaremos um pouco sobre a poética, a poesia do cotidiano de Cesário Verde e a poesia metafísica de Antero de Quental. Nesta disciplina, vocês já estudaram um pouco sobre o realismo. O realismo que começa em Portugal a partir de algumas questões ligadas às insatisfações de poetas e escritores relacionados à literatura romântica que vinha sendo praticada naquele país. A partir dessa eclosão do movimento realista, em que os poetas, os escritores, os jornalistas começam a olhar mais com um olhar para a realidade, para as questões sociais da sociedade, isso tudo vai se refletir na literatura que era feita naquela época. Nesta aula, nós vamos ver como é que isso se reflete na poesia, e especialmente em dois grandes poetas da literatura portuguesa, Cesário Verde e Antero de Quental. Vejam comigo. O realismo-naturalismo é uma fase da literatura que dispõe de muitos e grandes poetas, todos vinculados à ideologia que norteou a geração desse momento, o momento realista-naturalista. É interessante considerar que durante o realismo-naturalismo nós vamos ver destacados grandes poetas. Ao contrário de alguns outros movimentos literários em que a prosa, a narrativa se sobressai, no realismo nós vamos ter esse equilíbrio entre poetas, e narradores. Nós vamos ter muita poesia e também nós vamos ter grandes contribuições na área da prosa. Então, isso tudo vai se refletir positivamente em alguns tipos de poesia. Nesta aula falaremos da poesia realista, da poesia do cotidiano, da poesia metafísica e da poesia de veleidades parnasianas. O que quer dizer isso? Ora, durante o período realista-naturalista em Portugal, considerando a poesia, toda a produção poética daquele momento, nós vamos ter dentro deste momento 4 grandes manifestações. É como se a poesia tivesse algumas faces, A poesia dita realista, que vai ter a denúncia social como uma questão central. Nós vamos ter a poesia do cotidiano, em que a questão, os elementos considerados serão os elementos, como o próprio nome diz, do cotidiano, as questões mais simples do cotidiano, de como questões que aparentemente não seriam questões de poesia. Depois também tivemos a poesia metafísica, que vai trazer discussões mais filosóficas, que tratarão de questões sociais, mas com uma reflexão maior. E a poesia de veleidades parnasianas, em que a preocupação maior é a forma, pensando que esse momento trará uma preocupação grande com o conteúdo, mas também com a forma. Certo? Então vamos lá. Cesário Verde é um dos poetas que é o poeta que vai trazer essa reflexão maior sobre a poesia do cotidiano. É o poeta que vai cultivar esse tipo de poesia. E a poesia do cotidiano está parcialmente ligada à poesia realista. Então ela está dentro desse movimento. E ela não tem preocupação consciente, infringe as regras tradicionais do jogo estético, uma vez que considera dignos do universo poético aspectos da realidade até então considerados alíricos ou não líricos. É comum, durante esse momento de Cesário Verde, encontrarmos temas relacionados a questões que aparentemente não eram matéria de poesia, Pensem comigo em um momento em que está se havendo uma ruptura de um momento do romantismo e que se está tendo um outro olhar, em que do romantismo nós tínhamos uma temática
que envolvia esse momento e que não se poderia considerar determinados temas como temas de poesia. Durante o realismo, isso tende, né, a não se fortalecer. O que vai acontecer? A poesia do cotidiano, que está dentro desse momento realista, né, tangenciando a poesia realista, por que eu digo tangenciando? Porque ela vai falar de questões do cotidiano para, indiretamente, tocar em questões realistas, né, dos elementos sociais, indiretamente. Por isso é chamada por poesia do cotidiano. E aí, Benjamin Abdala Júnior e Pasqualin, no seu livro História Social da Literatura Portuguesa, diz que o principal mérito de Cesário Verde é ter tematizado com grande força poética o operariado lisboeta, com uma produção que o singulariza no conjunto da literatura portuguesa. Cesário Verde é precursor, dentro de uma ótica pequeno-burguesa, das preocupações do movimento realista que viria a se firmar depois, neorrealista, que viria a se firmar depois da Segunda Guerra Mundial. Vejam só a importância deste poeta. Cesário Verde está lá no século XIX. E trará, né, trará para a sua poesia, né, elementos que depois serão desenvolvidos no neorrealismo, que vocês vão estudar ainda nessa disciplina. O neorrealismo é aquele movimento que vai acontecer depois do modernismo e que vai beber nas fontes do realismo e que vai trazer questões pontuadas lá por Cesário Verde. Então, a poesia de Cesário Verde tem esses elementos. Vejam aqui comigo. Tematizou, teve como temas principais o operariado de Lisboa, né? Os operários de Lisboa e com uma denúncia indireta, né? Porque é uma questão do cotidiano, uma produção que o singulariza, né? Que o deixa como um poeta único na literatura portuguesa. Esse olhar para o operariado de Lisboa, para questões do cotidiano, vão dar a Cesário Verde elementos que vão torná-lo singular, único, né? Olha só, e o Sentimento de um Ocidental é um dos poemas mais conhecidos de Cesário Verde. Ele é composto por 4 partes. A primeira, Ave Maria, segunda parte, Noite Fechada, terceira parte, Algaz e quarta parte, Horas Mortas. Esse poema traz um retrato da Lisboa da segunda metade do século XIX, quando a capital portuguesa, em decorrência da industrialização, sofria um processo de expansão demográfica que trazia trabalhadores rurais para a cidade. Este poema, O Sentimento de um Ocidental, é um poema bem longo, bem extenso, e que vocês têm um fragmento aí no material que a gente postou para vocês. E que vocês podem pesquisar mais, ler com mais detalhe, porque essas 4 partes deste poema indicam, mostram o que é que se está vendo, né? Na hora da Ave Maria, né? Que hora que é a Ave Maria, né? Por volta das 6 da tarde, depois quando a noite vai caindo, depois quando se precisa acender as lâmpadas de gás, né, e depois nas horas mais escuras. Então, ele vai mostrando como é que isso, que elementos vão sendo constituídos. E aí vejam comigo 2 fragmentos, né, 2 estrofes aí da primeira parte, que diz assim: nas nossas ruas, ao anoitecer, a tal soturnidade, a tal melancolia, que as sombras, o bulício, o tédio, a maresia, despertam-me um desejo absurdo de sofrer. O céu parece baixo e de neblina. O gás extravasado enjoa-me, perturba, e os edifícios, com as chaminés e a turba, toldam-se de uma cor monótona e londrina. Então, olha só, quando
quando o Cesário Verde, quando esse eu lírico vai nos mostrando, né, vai descrevendo o que ele vê neste momento, parece que a gente vai conseguindo visualizar tudo isso, né? E aí vejam comigo, O Sentimento do Ocidental é uma das obras-primas da lírica portuguesa. Encerra um lirismo não amoroso, não panfletário e não metafísico, mas o lirismo de um repórter atraído pela cidade e sensível a todas as suas pulsações. Ler o poema Sentimento do Ocidental parece que a gente está vendo o registro da cidade naquele momento. E é o que eu gostaria que vocês lessem com mais atenção o poema inteiro, para que vocês compreendam essa poesia do cotidiano, tá certo? Bem, um outro poeta muito importante nesse momento realista é Antero de Quental, que cultivou a poesia metafísica, que é uma vertente poética cujas raízes mais remotas podem ser encontradas na Idade Média e as raízes mais próximas em Camões e Bocage. No século XIX, podemos encontrar traços dessa poesia em Soares de Passos, João de Deus, Gomes Leal e Guerra Junqueiro, mas o seu mais destacado representante é Antero de Quental. Antero de Quental vai, então, retomar, né, um tipo de poesia que já foi cultivado por grandes nomes, né, e que tem uma tradição em Portugal. Só que Antero de Quental torna-se uma das peças mais importantes da poesia metafísica. Vejam comigo. Os sonetos representam a trajetória filosófica e moral de Antero de Quental. Fundamenta-se nesse fato a importância desses poemas e sua complexidade temática. Observados em conjunto, os sonetos permitem que percebamos em Antero uma visão romântica do mundo, porque generosa, metafísica e sonhadora. Ao mesmo tempo que essa poesia, né, de Quental é uma poesia realista, ela ainda tem resquícios, elementos do romantismo. Então ela fica, ao mesmo tempo, na sua dualidade, como um dos exemplos que eu gostaria de chamar a atenção para vocês para o soneto Hino à Razão, que é um dos poemas mais representativos dessa poesia metafísica. Vamos ler? Razão, irmã do amor e da justiça, mais uma vez escuta a minha prece. É a voz de um coração que te apetece, de uma alma livre, só a ti submissa. Por ti é que a poeira movediça de astros, sóis e mundos permanece. E é por ti que a virtude prevalece, e a flor do heroísmo medra e viça. Por ti, na arena trágica, as nações buscam a liberdade entre clarões, e os que olham o futuro e cismam, mudos, por ti podem sofrer e não se abatem. Mãe de filhos robustos que combatem, tendo teu nome escrito em seus escudos. Então, o que nós temos? Nós temos aqui, reparem comigo, um soneto, né? Vocês já podem ver, são 2 quartetos e 2 tercetos, vocês já estudaram isso, já conseguem reconhecê-lo. E uma temática que vem trazendo essa reflexão, né? Razão, irmã do amor e da justiça. É pela razão que tudo acontece, olha. É por ti que a virtude prevalece, a flor do heroísmo medra e viça. É por ti que na arena trágica as nações buscam a liberdade entre os clarões. Por ti podem sofrer e não se abatem. Então, é um momento em que o eu lírico, né, o poeta, chama a atenção para algo que vai além, né, do romantismo até então cultivado. Ele chama a atenção para um olhar mais racional acerca daquilo que se vê ao seu redor, ao redor do poeta, né, como está a explicar aqui. O eu poético faz a apologia à razão
como fundamento da existência do mundo e das virtudes. É como se o poeta chamasse a atenção para o fato de que as questões sociais são mais importantes. Entretanto, ele não faz isso de forma panfletária, né? Não faz aí uma campanha. Ele traz uma reflexão para que a gente possa observar isso, certo? Bem, nesta aula nós falamos sobre Cesário Verde, a poesia do cotidiano, e Antero de Quental, a poesia metafísica. Gostaria de chamar a atenção para que vocês observem, acompanhem os materiais que estão sendo postados e acompanhem também as nossas reflexões, tá certo? Até a próxima!